Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos, né? Nosso último painel. Bom, esse painel, o tema dele é Tecnovigilância em dispositivos médicos, vigilância pós-comercialização e requisitos regulatórios. Esse painel abordará a tecnovigilância como pilar da regulação de dispositivos médicos, com foco nas obrigações de monitoramento pós-comercialização, notificação de eventos adversos e gestão de queixas técnicas. Serão discutidas as expectativas das autoridades sanitárias, em especial da Anvisa, e a importância da tecnovigilância para a gestão de riscos, ações de campo e proteção da saúde do paciente. Tá. Para esse painel, gostaria de convidar, primeiramente, Maria Glória Vicente. Ela é enfermeira, especialista em regulação na Anvisa, com atuação na área de tecnovigilância desde 2005. Possui mestrado em saúde coletiva e experiência em vigilância epidemiológica, imunização e saúde pública em diferentes níveis de gestão. Obrigado. Senta onde você quiser, fica à vontade. Bom, gostaria de convidar Maria Carmen Bartolomos, profissional da Edwards, com formação em biologia e trajetória dedicada à área cardiovascular, possui experiência clínica e regulatória global, com participação em mais de 50 regulamentações e atuação em grupos internacionais como o IMDRF. Gostaria de convidar Surya Pathak, fundador e CEO da EmpowerReg e professor da University of Washington, atua no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para vigilância pós-mercado, com foco em segurança de dispositivos médicos e análise de dados regulatórios. E para moderar, gostaria de chamar a Carolina Torres, Head de Assuntos Regulatórios e Qualidade da Roche Diagnóstica Brasil, engenheira biomédica com mais de 13 anos de experiência, possui MBA em Gestão e Liderança e atua também como vice-coordenadora do Grupo de Inteligência Regulatória CIR da ABMED. Segura aqui em cima. Quem se segurar aí embaixo? Então vamos. Pode começar então, né? Boa noite, né? Já é quase noite. Então, eu queria agradecer, né, Márcio, o convite, né? Estamos aqui, a nossa equipe da Tecnovigilância está quase toda aqui, então muito obrigada. E é sempre uma oportunidade para a gente trazer um pouco da atualização, o que a gente está fazendo, né? Mas eu me organizo aqui. Então, assim, o que eu conversei com o Márcio? Ele pediu para a gente falar um pouquinho desses 3 temas, né? O ordenamento regulatório, um pouco da atualização, como é que a gente está caminhando, né, para a implementação da terminologia do MDRF, para codificar as notificações, e, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho das inspeções de tecnovigilância. A gente vai focar naqueles 2 primeiros temas ali. Bom, falando um pouquinho dos marcos regulatórios, quando a gente fala que vai fazer a revisão, todo mundo pensa na 67, que é de tecnovigilância, e na RDC 551, que é de ação de campo. Mas a gente faz, ou a empresa tem que fazer tecnovigilância no Brasil desde do ano 2000, quando foi internalizada, né, a RDC 59. Né? Então, eu acho assim, por mais que não tenha esse termo descrito como tecnovigilância, desde então, as ações de tecnovigilância estão previstas e são obrigatórias como critério para as boas práticas de fabricação. Do lado sanitário, né, no lado da vigilância sanitária, a gente internalizou também, institucionalizou a tecnovigilância com a criação da Anvisa, mas as vigilâncias locais já desenvolviam essas ações. Bom, com a RDC 16 de 2013, teve daí ficou mais explícito, né? Então ficou mais claro, falava que a gente tinha que seguir, que as empresas tinham que seguir o ordenamento regulatório próprio, e com a 665 isso foi consolidado.
Nessa trilha, paralelamente, a gente teve, em 2009, a publicação da RDC 67, né, de 2009, que instituiu formalmente a obrigatoriedade da empresa para executar essas ações, organizar, né, as ações de tecnovigilância no âmbito, à luz, né, do sistema da qualidade, e também definiu a obrigatoriedade de notificação. Em 2012, a gente publicou a RDC 23, que daí foi a obrigatoriedade de execução e notificação de ação de campo, que ela sofreu uma pequena atualização em 2021. Então, quando a gente fala desses marcos, a gente sempre se reporta para o ano 2000. E é importante que a gente tenha isso claro, porque muitas vezes as empresas entendem que o marco regulatório da tecnovigilância foi pela RDC 67, né? E, na verdade, não foi. Com a 67 ficou bem explícito. Onde é que ele está passando aqui, né? Acho que é essa. Bom, não sei se eu pulei alguma, acho que não. Como que a gente está? O que a gente tem trabalhado, né? Então, está em processo de revisão, está na agenda regulatória da Anvisa, e nós estamos numa fase de elaboração da IR, né? Da avaliação do impacto regulatório. A tecnovigilância ela abrange, né, um conjunto de produtos sob vigilância sanitária, os dispositivos médicos, que tem uma complexidade, uma diversidade muito grande. Então, nós encomendamos 4 estudos, né, para a Fiocruz, Brasília, por meio de um TED que a gente tinha na ocasião, para levantar como é que essa área está organizada nos outros países, né? Então, foi um estudo de vigilância pós-mercado em materiais, em equipamentos, em produtos para diagnóstico in vitro, e também como é que as outras autoridades regulatórias elas utilizam a inteligência artificial como parte do processo de monitoramento, né? Não a inteligência artificial como produto, mas como é que ela é utilizada para fazer o monitoramento pós-comercialização. Agora, a gente está numa etapa de elaborar a consulta dirigida, né? A consulta dirigida ela é uma estratégia que a gente pode lançar mão. Então, o que a gente pretende? Coletar alguns dados, algumas informações. Vai ser um formulário eletrônico, com tempo delimitado, e o que traz, né, no nosso ordenamento regulatório? Que ela pode ser ampla ou dirigida para um grupo específico. Nesse caso, ela vai ser dirigida para o setor regulado, para as empresas, associações, né? Então, nós estamos na etapa de finalização desse formulário. Os aspectos que a gente vai levantar, né? Então, quem é que é o participante, né? Quais empresas estão contribuindo, qual o conhecimento sobre tecnovigilância que essa pessoa que está colaborando tem, como é que a empresa atua em relação à tecnovigilância, que, inclusive, é uma forma da gente avaliar se esse que foi o básico, né, que a gente publicou, dispôs em 2009, se isso, pelo menos, isso continua sendo feito, e como é que a empresa atua frente às notificações. Então, nós fizemos já uma discussão desse formulário com a vigilância sanitária e com o setor regulado por meio dessas associações que os representam, né? Então, o objetivo foi coletar subsídios para a elaboração do formulário. Então, quais são os próximos passos? Como que a gente está trabalhando agora? A gente está elaborando o edital de chamamento, né? Então, vai ser publicado um edital, e depois, né, a ideia é que fique um mês. Depois que a gente consolidar, isso vai compor a IR, e daí a gente vai concluir essa etapa, tá? Isso não é uma consulta pública, né? A consulta pública ela vai ficar disponível para toda a sociedade, mas a consulta dirigida vai ser dedicada para o setor regulado. Então, assim, em termos da revisão, a gente está nesse estágio, né? Só para ter uma ideia. Uma outra atividade que a gente também tem trabalhado bastante aí ao longo dos anos é a internalização da terminologia para codificar notificações de tecnovigilância. Bom,
eu acho que já está claro, perdão, a gente tem falado disso há muito tempo, da importância da gente ter uma terminologia, uma codificação objetiva, né, que isso favoreceria a descrição da ocorrência, a comunicação, reduz a ambiguidade, interpretações distintas, né, e permite que a gente faça as análises que, inclusive, possam ser comparáveis, né, com dados de outros países. Bom, então, o que a gente espera? Detecção precoce, né, de potenciais sinais, que a gente tenha uma resposta, tanto local quanto internacional, mais rápida, né, aos problemas que são reportados. Tá? Aí, daí, sim, daí tem que ter o envolvimento tanto dos detentores do registro, né, nesse processo. Então, o papel vai ser fundamental, tanto para analisar a codificação que o notificante fez, quanto para codificar o seu processo de investigação. Tá? Então, acho que todo mundo conhece, né? Hoje, ele está organizado em 7 anexos, né, mas a gente tem a previsão, vai começar o processo de desenvolvimento de um 8º, que vai ser capa. Né? Então, hoje a gente está trabalhando com esses 7 anexos. O primeiro é a descrição do problema. O anexo B, C e D é para o detentor do registro, né, porque é a investigação. O anexo E e F é quando tiver evento adverso, e o anexo G é aplicável em qualquer momento, tanto na notificação quanto na investigação. Tá? Vou mostrar como que a gente está fazendo. Bom, como que a gente está trabalhando com a implementação disso? Então, a gente trabalhou assim, no Notivisa, basicamente em 3 etapas. Então, a primeira é a alteração do formulário de notificação, né, que isso está em fase de conclusão, e a inclusão de filtros na página Acompanhar, Gerenciar. Então, na verdade, a gente teve que fazer 3 alterações no sistema. E a terceira, que ainda está um pouco mais incipiente, é a alteração naquela aba histórico da notificação. Eu acho que todo mundo conhece, né? Então, hoje é concluído, mas a gente vai incluir lá os códigos para codificar a investigação. E vai ter também a oportunidade do investigador avaliar se concorda ou não aquela codificação que foi feita pelo notificante. Não vai alterar a codificação que o notificante fez, mas vai ajudar a gente a estudar um pouco para ver a questão de concordância, necessidade de treinamento, de alinhar melhor os entendimentos. Tá? E no eNotivisa, isso já está implementado. O eNotivisa é o sistema que é utilizado pela população em geral, pelo cidadão, e o detentor do registro ele tem acesso direto ao formulário de notificação. Daí ele já pode investigar, não precisa que a gente disponibilize. Tá? Então, essas são as etapas que a gente está trabalhando. No formulário de notificação, vai ficar mais ou menos assim. Né? Esse é o layout. Então, aqui, como é para notificação, vão estar habilitados os campos que são de preenchimento pelo notificante, né? E o B e C, por mais que ele apareça, B, C e D, por mais que ele apareça, ele não vai estar habilitado no momento da notificação. Tá? Bom, o que a gente tem feito, né, ao longo desse tempo? A gente tem feito reuniões com as associações, inclusive pedindo apoio para trabalhar com seus associados, mas nós publicamos 2 orientações, né, para o uso da terminologia, está na página da Anvisa. A gente contratou duas pessoas, né, para elaborar, uma engenheira biomédica que trabalha num hospital escola, e uma outra colega que, inclusive, não é serviço público, né, de serviço privado, que tem bastante experiência, né, na análise e investigação das notificações. E todos os 7 anexos eles estão traduzidos e já disponíveis na página da Anvisa. No site do MDRF tem mais algum material de treinamento, mas daí é só procurar lá, né? A gente não traduziu esse material, o que a gente trouxe é o básico. Tá? Além disso, então está ali, né, no site, tem o endereço, e além disso, a gente fez alguns webinários. Na verdade, a gente fez 3, um deles a gente teve um problema técnico, e quando a gente foi pegar a gravação tinha tido um problema, então a gente repetiu. Então, a gente fez um webinar voltado especificamente para os equipamentos e outro para materiais. Tá?
Então, eu acho que da implementação é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Eu não estou contando tempo, você está olhando. Mas eu estou quase terminando, que eu programei. Tá. Então, em termos de atualização desses 2 pontos, né, que vão impactar diretamente, né, no setor, é isso que a gente tem. E, em relação às inspeções de tecnovigilância, acho que é mais para trazer uma atualização mesmo, né? Então, que inspeções são essas? Não são de boas práticas de fabricação. Por mais que alguns requisitos de BPF sejam verificados, a inspeção tem foco na tecnovigilância, né? Ou seja, o arquivo de reclamações, como trata as notificações, quais são os encaminhamentos, medidas adotadas, ação de campo. Então, esse é o foco. Mas, para a gente fazer tudo isso, tem alguns critérios de boas práticas que têm que ser considerados. Tá? Então, ela é feita pelos profissionais da nossa gerência de tecnovigilância, juntamente com o ente mais local do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aí depende da organização de cada município ou de cada estado. Às vezes vai o federal, vai o municipal, vai o estadual, às vezes o federal e municipal. Mas sempre o ente local ele é envolvido. E o ente local tem um papel importante, porque, via de regra, as medidas sanitárias são adotadas pelo ente mais local. Tá? Então, quando é autuado, tal. Tem alguns casos que a gente acaba levando para a Anvisa, mas, via de regra, é o ente mais local que é responsável. Bom, e a gente faz essas inspeções visando, assim, via de regra, né? Avaliar a efetividade da ação de campo, verificar o processo de inspeção daquelas notificações que a empresa recebe, avaliar as empresas silenciosas, porque a gente tem empresas que a RDC 67 de 2009 e ela entrou em vigência no final de 2009. Tem empresa que nunca notificou nada, nem ação de campo, nem evento adverso e nem queixa técnica. Nada, absolutamente nada. Por outro lado, tem algumas que notificam bastante, né? E verificar o cumprimento do ordenamento legal e regulatório. O que a gente fala dessas questões mais, vamos dizer assim, objetivas mesmo? Avaliar a efetividade de ação de campo. Tem empresa que conclui uma ação de campo de recolhimento, por exemplo, com 3% de efetividade, né? E não consegue comprovar nem mostrar os esforços que foram empreendidos, daí você chega lá, não tem documentação. Então, assim, a gente ainda vive essa situação aqui, né? Apesar de a gente ter evoluído bastante, a gente ainda tem carência nesse aspecto. E o processo de investigação idem. Também não é incomum a gente analisar os relatórios, e daí você vai vendo, é um copia-cola, tudo igual. De todos os produtos daquela empresa, sempre é feita a mesma coisa, né? Então, a gente observa o quê? Que não é feita a avaliação, né, do problema que o notificante está apontando e não é adotada medida nenhuma, né? Em alguns casos, inclusive, a empresa fala que fez alguma ação de campo, mas não peticionou a ação de campo, então não notificou. Tá? E as silenciosas, né, acho que a gente nem precisa falar, né, porque não é possível que, nesses anos todos, não tenha nenhuma reclamação no seu arquivo de reclamações. Bom, outras demandas, né, que motivam a gente fazer as inspeções. Demandas da vigilância sanitária, também as vigilâncias sanitárias pedem nosso apoio quando vai fazer renovação da licença sanitária, por exemplo, ou quando está analisando os relatórios e vê problemas, ou quando eles recebem denúncias. Então, a gente também trabalha com as demandas locais. Notificação de evento adverso, às vezes tem uma notificação, é um problema, a empresa não se manifesta, o volume de notificações, o volume de produtos regularizados pela empresa. Então, esses são alguns de outras demandas, além daquelas que eu coloquei em cima, que são mais objetivas, a gente consegue medir, tem painel, a gente consegue identificar. Tá? Bom, e o histórico, né? A gente não começou a fazer a inspeção de tecnovigilância em 2022. Né? Então, esse é um processo que a gente desenvolvia mais ou menos ali desde 2004. Não era a gente ainda, mas os colegas que nos antecederam faziam isso, principalmente mediante eventos adversos graves, óbito, né? Então, isso não era incomum. Então, geralmente, ia a técnico e a área de registro.
ali por volta de 2007, nós retomamos esse processo, né, daí já essa nova constituição, vamos dizer assim, da Anvisa, que foi pós-concurso. E daí as motivações eram notificação, ação de campo, laudos laboratoriais, né, e, da mesma forma, demandas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dos entes locais, né, ou de outras áreas da Anvisa. Daí a gente, mais ou menos, deu uma parada ali por 2012, 2013, e em 2022 a gente retomou esse processo, né? E daí a gente vem sistematizando isso de uma forma, vamos dizer assim, diferente, né? Tentando tornar as coisas mais objetivas. Bom, ordenamento legal e regulatório, que a gente verifica, a 67, a 551, lembrando sempre que toda vez que uma RDC é atualizada, ela recebe o ano da última atualização. Então, não dá para dizer que a RDC de ação de campo é de 2021. Ela foi publicada em 2012. Então, a gente também já tem aí mais de década, né? E a alteração que foi feita foi mínima. Foi só a forma de envio do formulário, que antes era por e-mail, e, a partir de 21, passou a ser peticionamento eletrônico, né, pelo solicita. A própria RDC de boas práticas, a RDC de registro, porque às vezes a gente identifica, inclusive, irregularidades. O decreto 8077 de 2013 é um decreto do governo federal, né, não é da Anvisa especificamente, e ele trata das obrigações da empresa em vários processos, desde registro até o monitoramento e a fase de pós-comercialização. A nossa lei, né, que é a 6360 de 76, e ordenamento legal local, né? Então, Código Sanitário Local ou outro tipo de ordenamento, ele também é avaliado. Bom, assim, o que a gente tem visto? Eu apontei alguns itens, e o xizinho vermelho é porque não cumpre, tá? Então, assim, de um modo geral, a gente tem visto vários problemas, inclusive de cumprimento de boas práticas. E, às vezes, a empresa fala assim, não, mas eu fui certificado e ninguém viu isso. Não é que ninguém viu isso, todo mundo sabe. Inspeção de BPF, a fotografia do momento, são levantados vários requisitos num curto período de tempo e a empresa está preparada, né? Então, a empresa teve toda a oportunidade de se organizar. Quando a gente faz a de técnico, a gente não avisa, porque, na verdade, se ela estava pronta e foi certificada, aquilo tem que ser mantido, né, até a própria inspeção. Então, esses pontos têm sido recorrentes. Não tem pessoal designado, a gente pede a designação, tem gente que nem sabe o que é isso, tem RT que nem sabe. Não tem pessoal treinado, né, para desenvolver as ações. A ABIMO ela tem oferecido alguns cursos, né, a Abimédia também criou um grupo de tecnovigilância, então é uma forma de apoiar as empresas. O recebimento das reclamações, às vezes, não tem registro, a gente não localiza onde é que está, entra pelo lado comercial, por um e-mail, que ninguém sabe onde foi parar. Tanto o recebimento quanto o registro, né, então, são as duas facetas, vamos colocar assim. A investigação nem sempre é feita, e aqui também, às vezes, a gente vai olhar os relatórios, é igual o copia-cola que mandaram para a gente. Problemas de adoção de medidas, né? Então, às vezes, assim, está francamente vendo que precisaria adotar, sei lá, qualquer medida, alguma alteração no produto, alguma orientação para o cliente, mas também não é feito. Problemas de execução de ação de campo, né? Então, não fazem e não notificam, e daí, da mesma forma, tanto notificação de evento adverso, queixa técnica e ação de campo. Bom, nesse aspecto, né, das inspeções, o que a gente tem em andamento? Nós temos um grupo técnico tripartite Vigipós, né, que a gente trata especificamente de todas as questões de Vigipós, não só da Tecno, então, cosmeto, fármaco, todas as questões. E, dentro deste grupo, nós temos um subgrupo de tecnovigilância e, hoje, a gente está concluindo um POP de inspeção de tecnovigilância, buscando a convergência, né, do entendimento no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Então, isso está em curso e... pus lá embaixo. Então, esse é um processo que a gente está desenvolvendo. Então, isso vai dar, eu acho, assim, mais robustez, inclusive, ao processo em todo o Sistema Nacional.
nós estamos com uma discussão no Mercosul para a elaboração de uma proposta para ser utilizada pelos Estados-partes, então uma proposta de inspeção de tecnovigilância no âmbito dos Estados-partes do Mercosul. E agora a gente está, assim, teve a última reunião agora, né, no Paraguai, que está na presidência, e a gente está avaliando o formato do documento, né? Então, se vai sair como resolução, como documento técnico, enfim, isso está sendo avaliado. E a gente está em curso também o desenvolvimento de um modelo de avaliação de risco potencial e roteiro objetivo de inspeção. Então, quem está nos apoiando é o Instituto Federal da Bahia. Eles já desenvolveram, é o MARP-ROI, esse grupo já desenvolveu vários formulados, esse processo já está em curso na Anvisa com outras áreas, área de serviço, área do sangue, cosmetovigilância, e agora a gente está entrando nesse processo. Então, no procedimento que a gente está concluindo a elaboração no âmbito do SNVS, nós fizemos uma grande planilha identificando o item que seria a não conformidade e quais seriam as evidências a serem levantadas, e, a partir disso, o professor Marcos Navarro está trabalhando com a gente, né? A gente já fez uma primeira discussão com o SNVS para apresentar a proposta dele, e a gente agora vai começar a fazer essas amarrações. Então, a ideia realmente é fazer uma amarração e isso passar a ser uma prática, né? Uma prática, tem vigilância sanitária, inclusive, que já se dispôs a ser piloto, porque a ideia desse Estado é implementar a inspeção de técnico na sua rotina de trabalho. Bom, daí, só para a gente concluir mesmo, a gente tem vários problemas, né, realmente, ou dificuldades para a gente implementar a vigilância pós-comercialização. A gente tem um movimento, uma dinâmica regulatória, que ela não é muito fácil de lidar, ao passo que as exigências regulatórias de pré-mercado, de certa forma, elas estão sendo redimensionadas, isso joga uma carga maior e tem um impacto maior na atuação do pós-mercado, né? Então, por isso que a gente tem que buscar outras estratégias, a inspeção é uma delas, né? Mas aí a gente tem que estar pensando em outras coisas. Mas essa dinâmica regulatória é importante, né, a gente pensar. E daí, às vezes, as pessoas falam, não, mas está flexibilizando classe de risco 1 e 2. Produto de classe de risco 2 também mata, porque parece que, como o risco intrínseco é mais baixo, tem um certo relaxamento, né, no monitoramento, no controle desse produto pelo detentor do registro. Bom, a gente também está trabalhando junto com o SNVS, né, porque a gente vive, né, o Sistema Único de Saúde, a ideia central é de centralização, a gente fala muito mais de desconcentração de ações. Então, a gente tem algumas estratégias que nós estamos fazendo junto com os entes mais locais. A gente tem um projetinho que a gente chama Integra Tecnovisa. Então, os colegas ficam com a gente lá uma semana, então é como se fosse um treinamento em serviço. A gente identifica as notificações da área deles, daí eles trabalham, e a gente tem visto muitos resultados interessantes, porque, além da gente fazer a integração, muitos desses, quando voltam, né, eles começam a implementar algumas ações de tecnovigilância na sua rotina. Por exemplo, na BPF, começam a ter um olhar diferente nas inspeções para BPF, licença sanitária, investigação em loco. Então, essa é uma estratégia que a gente também começou a usar lá em 2006, paramos um tempo, e a gente retomou há uns 3 anos. Uma outra questão também, né, algumas ações que a gente está envolvendo são as inspeções conjuntas, que a gente já tinha apontado, né, anteriormente. Esse grupo técnico, né, da tecnovigilância do GTT Vigipós. Então, o primeiro POP que a gente vai concluir, né, esse que a gente vai concluir, é de inspeção. O próximo POP vai ser de avaliação dos relatórios de investigação. Então, são esses 2 que nós temos no radar para a tecnovigilância. E também tem a participação do SNVS em várias atividades, né? Então, a participação nas oficinas, que a gente já fez algumas oficinas prévias da revisão, então eles participaram. No processo de desenvolvimento, a gente tem um Registro Nacional de Implantes, então tem uma interface que é SNVS, eles também participaram desse processo.
e também das capacitações, né? Então, tanto da nossa parte, quanto da nossa parte, que eu digo, aquelas motivadas pela GTEC, quanto aquelas que eles desempenham lá. Tá? Então, a ideia é essa, é realmente fortalecer, né, no âmbito do SNVS e buscando realmente, retomando essa ideia da desconcentração de ações. Bom, só queria apresentar a nossa equipe, o Fabiano está aqui, que é o nosso gerente, eu, a Estela, o Guilherme não pôde vir, nem a Lara, a Luciana está ali, cadê a Luciana? Está aqui, para todo mundo conhecer, o Carlos, e daí a gente tem outros colegas que são técnicos administrativos, mas trabalham bastante em alguns processos nossos, por exemplo, de ação de campo, né, eles ajudam a fazer todo o controle, na Câmara Técnica de Tecnovigilância, eles são secretários. A gente tem alguns estagiários, né, de engenharia, de enfermagem, de gestão e de ciências de dados, são os nossos 4 estagiários, que contribuem muito. A gente aprende muito e eles também aprendem muito, né? Então, é uma forma, inclusive, da gente levar a vigilância sanitária para a sua formação, e, em especial, essa área, né, que é a tecnovigilância. Tá? O ano passado, a Vigipós como um todo fez 25 anos, né? Então, a primeira portaria da Anvisa instituindo tecnovigilância, fármaco e aquilo que foi o embrião do que hoje é a Rede Sentinela, ele é do ano 2000. Né? Então, a gente fez 25 anos ano passado e vai ter uma comemoração agora conjunta, né? Não vai ser só da Tecno, a gente agregou as outras áreas porque elas fazem parte aí desse pacote. Daí eu agradeço muito a atenção, né? E atenção, a paciência e tudo mais, né? E daí a gente quer à disposição depois. Obrigada. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Vengo un poco de lejos, pero es un placer estar aquí, compartir pues, bueno, la experiencia de Anvisa, de cómo es el sistema regulatorio brasileño. Y yo creo que bueno, ha sido un foro muy interesante y espero que pueda aportar mi granito de arena con cómo en nuestra empresa hemos implementado de lo que se ha empezado a hablar, que son los códigos de INDIAREF. Bueno, como ya se ha explicado, los INDIAREF realmente nacieron de una necesidad de que todo lo que se reportaba por tecnovigilancia de las distintas empresas, aparte de que, como se ha dicho en otras charlas, básicamente estaba todo muy dirigido a farmacovigilancia puramente dura y no a dispositivos médicos o dispositivos de análisis in vitro, etcétera, pues se vio la necesidad de que había una falta de que estos datos que se recogían de la vigilancia de los dispositivos médicos pues estaban muy fragmentados, cada empresa hablaba su idioma, incluso cada país pues tenía su sistema de códigos, que luego cuando tú querías comparar pues lo que pasaba en un país o lo que pasaba en otra región, pues se podían perder señales, se podían perder eventos y no había un lenguaje común. Entonces, pues la necesidad de armonizar esto pues se consiguió con la unidad de muchos países, que Brasil es uno de los integrantes de INDIAREF y es pues donde están las agencias regulatorias pues tratando de poner unas reglas que todo el mundo siga, independientemente de en qué empresa trabajes o en qué país vivas, etcétera. ¿Qué conseguimos con la armonización de los códigos por INDIAREF? Pues bueno, que todo el mundo hable el mismo idioma, que un evento que pase con un mismo producto en Singapur, en Houston o en Brasil, pues sepamos exactamente qué es lo que ha pasado. Como ha explicado María Gloria, pues se basa en un sistema de 7 códigos que va desde qué ha pasado con mi producto,
cómo le ha afectado al paciente ese problema que el dispositivo ha tenido, qué ha hecho la empresa y el fabricante para investigar la causa y el problema que ha tenido el dispositivo y cuáles son la parte del dispositivo que se ha afectado. Esto nos da una ventaja, que es que hacemos, yo creo, un sistema de post-market mucho más robusto y mucho más focalizado al paciente. Al paciente porque es al final el que necesitamos velar por su seguridad y de esta forma, pues, hablando este idioma en todas las regiones, del mismo modo, pues nos va a ayudar en identificar posibles tendencias o posibles problemas que puedan tener los dispositivos médicos. Nosotros, pues bueno, ya hace unos cuantos años, pues empezamos con cómo integrar esta codificación a nuestro sistema de calidad, que tenía, pues bueno, venía ya de cuando antes de que los códigos existieran, y pues nos encontramos con algunas cosas que teníamos que resolver. Pues primero que teníamos que armonizar porque era un requerimiento y nos llevaba a que nuestro post-market fuera más robusto y más eficaz. Uno de los problemas que claramente vimos es que la terminología estaba bastante limitada al principio. Nos encontramos con que lo que era nuestro ámbito de dispositivos, pues había muchísimos códigos que no teníamos y que no podíamos usar. Entonces, pues tuvimos que hacer un poco de, pues vamos a usar este porque es el que creemos que es el que más se aproxima. Y pues nada, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer, como he dicho antes, es focalizarnos y que esto conlleva que cuando antes nos integremos en esta forma de codificación, esto al fin y al cabo nos va a llevar a una mayor madurez en el sistema regulatorio y la tecnovigilancia. Bueno, aquí os voy a contar un poco, pues eso, cuál ha sido nuestro viaje a través de la integración y la adopción de estos códigos en nuestra empresa. Allá por el 2019, cuando empezábamos a ser un requerimiento en Europa, con la nueva llegada de la nueva regulación MDR, que conllevaba una nueva forma de reportar, unos nuevos cambiaron totalmente la forma de cómo se reportaba y nos encontramos que había una obligatoriedad de usar estos códigos más o menos prevista para el 2021. Bueno, el 2020, creo que era en mayo del 2020 la primera, pero bueno, todos sabemos que pasó en mayo del 2020 o un poco antes y se retrasó, pero Edwards pues intentó desde el principio pues ir un poco por delante. Formamos parte de otra cosa que se ha hablado aquí que es muy importante, que es el estar en el proceso de adopción desde el primer momento, hacer las primeras pruebas, y yo creo que eso nos dio una ventaja porque en esos momentos pues empezamos a recibir feedback de las autoridades, que son al final los que deciden un poco qué código puede ser más o menos correcto. Entonces, pues en 2020 pues ya teníamos todo el mapeado de IMDRF con nuestros códigos internos y empezamos a usarlos para todos los eventos, independientemente de dónde pasaran, no solo para Europa, aunque esta obligatoriedad de momento era para Europa, empezamos a usarlo para todos los eventos que ocurrían en cualquier parte del mundo. Luego, esa adopción rápida de los IMDRF también nos conllevó que cuando hubo la obligatoriedad para MDR unas partes de las FORs que tenemos que explicar los eventos que han sido parecidos, etcétera, durante los últimos años, pues nos llevó que fuéramos también de los primeros
que pudimos usar únicamente codificación INDIAREF, que empezó a ser obligatoria en 2024, solo codificación INDIAREF. No permitía ya la Comisión Europea que reportáramos utilizando códigos internos. En medio de esto, a partir de 2022, pues tuvimos la suerte de que fuimos parte del grupo de METE, que es la Sociedad de Dispositivos Médicos de Europa, a formar parte del grupo de trabajo que cada año se reúne para revisar los códigos y para ver si hay alguna necesidad de crear nuevos códigos, de renombrar algunos códigos y desde ahí escalarlos y elevarlos a INDIAREF, donde ellos una vez al año los revisan y los aprueban. Pues desde 2022 pues somos parte de ese grupo de trabajo y pues hemos llegado a la creación de nuevos códigos que para nuestra empresa pues eran muy útiles. Y como último reto, porque de momento lo que estábamos haciendo en la empresa era como una doble codificación. Teníamos por un lado nuestros códigos de toda la vida y luego los teníamos como traducidos al sistema INDIAREF. El nuevo reto que nos hemos propuesto para el 2027 es dejar nuestros códigos internos y o intentar al máximo solo usar códigos INDIAREF en nuestros eventos en el registro de nuestro sistema de calidad. Esto conlleva a que solo si es necesario por la falta de granularidad de los códigos usar un código in-house que se llama, pues sería como un código secundario, pero hemos pasado de que teníamos los códigos y nuestro lenguaje propio, que solo Edwards entendía, a tener en todos nuestros eventos únicamente y exclusivamente la codificación INDIAREF. Bueno, pues esto también no fue fácil, hubo muchos documentos impactados, mucho sistema impactado y un poco desde nuestra experiencia esas son las principales lecciones que hemos ido aprendiendo desde aquella 2019 cuando empezamos las andanzas hacia la codificación de INDIAREF. A veces, pues esa codificación nos dimos cuenta que no siempre es posible. Tenemos eventos muy específicos que no podemos usar a veces con los códigos generalistas que son a veces de INDIAREF y tenemos que tener unas reglas validadas para que esos mapeos que hemos hecho entre nuestros códigos y los INDIAREF siempre sean los mismos y no haya variabilidad. También nos preocupó un poco cómo ver las tendencias, o sea, nosotros hacemos análisis de tendencias periódicamente para ver los eventos, cómo progresan en el tiempo y claro, en el momento que tú cambias el nombre de un evento, pues teníamos un poco de miedo de perderlo de vista. Entonces hemos tenido que durante tiempo pues tener unos doble trendings, mirar datos retrospectivos y pues bueno, siempre teniendo muchísimo cuidado en documentar y validar esos pequeños cambios que hemos hecho y asegurarnos de que cuando pasábamos de un código a otro, eso estaba totalmente documentado. Y bueno, pues si esto no fuera fácil, cada año, por marzo más o menos, hay una revisión anual de esos códigos que la industria ha sugerido en la revisión anual y llegan nuevos códigos, nuevas definiciones, retiros de códigos que se han obsoletado, etc. Y vuelta un poco a empezar. Tienes que volver a asegurarte que todos tus eventos no hay un código ahora que es mejor que el de antes, que el que tú usabas ya no está. Entonces, seguimos un poco, es un proceso que nunca termina porque todos los años necesitamos hacer esa versión de control de cambios
documentarlo muy bien, sobre todo por el tema de las tendencias y de los eventos que van ocurriendo, para no perder ninguna señal y asegurarnos de que, aunque cambiemos un código porque ha cambiado la nomenclatura, seguimos teniendo la trazabilidad de sus hermanos, digamos, de código anterior y tenerlos todos en el mismo tipo de evento. Y bueno, pues esto es un poco lo que he contado antes. Desde 2023 hemos sido integrantes del grupo de trabajo de MedTech y bueno, pues hemos sido bastante activos. Hemos aportado 25 peticiones de códigos exclusivos para, sobre todo, cosas cardíacas. Había muchísima deficiencia en tipos de eventos cardíacos, de los cuales IndiaRef nos aceptó 14. Algunos de ellos eran nuevos, que no existían antes, algunos eran modificados y otros pues tuvieron que, digamos, pedimos clarificaciones para estar seguros de que lo que nosotros interpretábamos por ese código era lo correcto. Esto es una herramienta muy poderosa porque además tiene la tremenda ventaja de que, aunque hagas una aportación y le pidas a IndiaRef que incluya un código nuevo, que cambie a un código nuevo, si ellos lo aceptan, responden a todos, ¿aceptan o no aceptan? Pero si no aceptan, te dan un rational que te explican exactamente por qué no lo han aceptado y normalmente la ventaja es que te dice cuál es el que debes utilizar para explicar eso que tú estás pidiendo. Con lo cual, hasta cuando no te dan el código, te dan información muy valiosa. Y yo creo que es una oportunidad muy importante anualmente. No solo las sociedades médicas médicas o de fabricantes pueden aportar, sino también las autoridades. IndiaRef recoge peticiones de todo tipo de autoridades, con lo cual en su página web hay un formulario que se puede completar y rellenando ese formulario hay un periodo que empieza normalmente por mayo hasta septiembre. Ellos recogen los datos y nada, tienen respuesta al año siguiente. Yo animo a todo el mundo a que si no encuentran el código que necesitan, lo pidan. Bueno, creo que ya está todo. Vale. ¿Cómo? Sí. Ah, sí. Tudo bem. How's everyone doing? My Portuguese is getting there. I know 4 words. So I know the only thing that is standing between you and the rest of the evening and dinner is me. So hopefully we'll make this a very useful, informative presentation. As the previous 2 presenters have actually already shown, that this is a very hard problem. But this is unfortunately, or fortunately, a problem that everybody has to solve. Because I believe that in this room, every device manufacturer, every regulatory and quality professional actually cares about patient safety and health. You spend long evenings, long nights away from family working on it because you're passionate about this topic. So I am the CEO of EmpowerReg. My name is Surya. I am originally from India, settled in the United States for now close to 26 years. My meaning of my name is the sun. And so I'm trying to live up to that huge expectation, is to lighten up the world. When we were preparing for this panel, and I saw this, there's a common theme.
why is this so hard? Because this is not a human scale problem. This requires a marriage between human and the machine. Because some of the tasks machines are good at doing and humans are very good at doing certain tasks. You have to pick the right combination. So the title of my talk is Connected Evidence, Why Patient Safety Lives Between the Records. So let's take a look. Now, imagine a class 3 device maker with a global footprint. And on the same morning, you are essentially having an event in Barcelona. I totally made this up. This is not real, but you can very well see that this could be real for, global manufacturers and for manufacturers who are in Brazil who are going out there in the global market. This is the reality. And a surgeon reports unexpected device behavior mid-procedure, call routed to the European call center. Later, in Cleveland, in the United States, same moment, half a world away, same device, different patient, the nurse calls the US support line. It's a big question. Will both events be recorded, triaged, investigated, and closed the same way? Today, without systemic intervention, without a post-market surveillance system, the answer is probably no. And there lies the need for where we are, or the need of the hour, is to introduce modern-day technology into the vigilance workflow that all device manufacturers need to work with. So if you actually look at the new reality, it's not a linear flow that you get a complaint, you code it, and it becomes reportable, or you're doing a CAPA decision. It's actually 8 different disconnected systems. You have complaints, you have adverse events. You have sometimes the same event that is reported simultaneously. Let's say if you are in the US, it is reported to FDA through their MOD database, and the same event goes to the manufacturer, and now you have duplication of that event. So the enormity of this problem is difficult. Then you have service records, then you have your risk files, your CAPA, your public databases, your literature review, your field voices. My head hurts. And so does yours, I know that. So 2 years back, we committed ourselves to build a modern-day PMS system. So all of you are familiar with having quality management systems, EQMSs, but PMS is becoming a requirement. And today, in US, after QMSR in February 2026, the Quality Management System Regulation, this was a transition from QSR to QMSR, you have a very different expectation. You need a risk-based post-market surveillance system. This is harmonized with Europe. So today, when an inspector walks into your facility, the first thing they ask you for is, where is your risk management files? And if you show it to them, they're saying, well, now show me, how is this connected to your CAPA, to your design history files, to your complaint management SOPs? How are all of these integrated? Where are the IMDRF codings? Oh, which version did you use? Did you use the 2026 version? It starts to get very scary. So the burden falls entirely on the manufacturer to harmonize, to track every signal end-to-end, to interpret the messy real-world data. So we just heard Maria Gloria talk about the complications. We just heard Maria Carmen talk about how just encoding with IMDRF codes becomes difficult because you have different people doing it. How do you ensure consistency? You have to then act at the right moment, justify every decision made. What Maria Carmen mentioned briefly was, it's not just good enough to put an IMDRF code. The question is, why did you use that code? And then, on top of that, to prove the consistency years later. If you had the same complaint come as a repeat, did you detect it? Did you use the same IMDRF code? If you had it different, why did you have it different? This is not a human scale task. Humans don't do this well. Coding is not data entry.
right? So this is going back to the previous two speakers. It's one event, many lenses. You have IMDRF code. You have your internal failure codes. You need to create a mapping. Then there is clinical consequences. There is risk file linkages. When every complaint coming in, you need to say which risk did it trigger in your hazard matrix. And that's not good enough. Are you trending your risks? We were talking about trending IMDRF codes. I'm asking, are you trending which risk? When did you last open your risk file? How do you know that you have captured every risk? Your head should start to hurt a lot more now. This is a hard problem to do at a human scale. Consistently, by every single human being that is doing in your company, are they doing it the same way? It's very difficult to prove. And this is just the beginning, because then comes the why question. Not what you decided, not why you decided, not why this code, not why this report, not why this trend escalated. It's why this risk remained acceptable. It's a much larger, bigger, deeper question that you need to answer today to satisfy regulatory bodies around the world. Modern PMS must preserve the reasoning trail. So you have source data. Where did your data come from? Classification logic, how it was coded, model suggestion. Did you have AI participation? Which model? How do you actually ensure governance? How do you know that your model actually didn't drift away? Do you have guardrails in place? You cannot put a complaint in ChatGPT or Claude or your favorite LLM and expect that authorities will actually accept it, because it's not trained on half of your complaint data. You can put it in ChatGPT, it will give a very confident answer, and you push it once and say, how are you so sure? I think it's this versus that, and it will say, oh yeah, you're right. I hear smiles because you have tried it. And we get this question a lot, is that what's so different about actually building an AI system? Because AI systems, good ones, should build that guardrail. So it's not based on text semantics. It's actually based on product context. I should know your registration data. I should be able to link it to your complaints. I should be able to do a classification, and I should be able to link it to your risk files, all in a complete loop across the life cycle of the device. That's why you cannot go to ChatGPT or Claude or Grok or whatever you want, because that is not a validated tool. So, without this trace, automation creates risk. With the trace, automation creates accountability. And you ask any regulatory body, that's what they're asking device manufacturers for. So risk is interpreted differently, as you saw. The Brazilian framework is different. The US framework is slightly different. The European Union framework is also different. Risk is perceived differently. So now, if you want to actually operate on a global scale, we have global companies, J&J, Medtronic, they're all sitting here, Edwards is sitting here, but think about, if I'm a Brazilian startup and I want to take my product global, would you dare? Because you're like, I don't know if I can comply across these variations. Once again, it's a human system partnership, collaboration. The challenge is global consistency with local regulatory intelligence. How do we achieve that? So, similar events, similar reasoning. Riviere, São Paulo, I'm learning, codes the event as a device malfunction, not reportable. You go Riviere B, Los Angeles, 3 weeks later, codes the same event as use error, reportable, kappa opened. Sounds familiar? AI must give the expert institutional memory. It should be able to tell you, we have seen events like this before. It should be able to say, they were coded this way. This region treated similar events as reportable. This decision differs from historical precedent. You need that systemic memory that not only tells you about today, it tells you about everything that has actually gone behind. You need that assistance where it helps you instantly recall across all your databases and tells you, brings it just in time. Imagine yourself like a surgeon that has this
patient on the surgery table, you should get the right tool, and it should be another doctor who's telling you, here's the scalpel, here's the forceps. This is the right one to use. So that's a mental image I want you to create between the human and the machine partnership that's required for technovigilance and for complaint handling and for risk analysis and risk management. So the real safety signals live between systems. Think about it. Complaints, adverse events, IMDRF codes, failure modes, risk files, CAPA history. And it's none of these themselves. It's what gets missed in translation. Those are the ones that you need to catch. A small uptick in any one of these may look harmless. Oh, we didn't hit our CAPA closure. Together, they tell a different story. Today, an inspector is not going to ask you that you closed a CAPA, yay. They're going to say, did you do a verification check? How do you know did you do the root cause analysis? So that level of depth, the expectation globally is increasing for device manufacturers. So kind of wrapping this up, trend intelligence shouldn't end the process. It should drive it. Trending should not be this dreaded thing that we have to do it. You should be excited about it because this is what is giving you a lens to look across your own internal ecosystem. Because remember, you all are passionate about healthcare and safety. You want to actually improve it, and this is what's going to make you do it. Connected risk signals. You want to detect it, contextualize it, and explain it, right? Across all of these things. When you're opening a CAPA, you need to go to the root cause that if a device was a usability error, don't just say user error. Have a root cause analysis to say, was it labeling? What happened? Systems should make you better in answering what happened questions. So, kind of a summary, the way we at EmpowerReg see this world is that we are your partners in this very difficult journey. I really like Lord of the Rings as a movie, and we feel like, we are part of that fellowship. We don't have a ring to destroy, but the journey is hard, nevertheless, and we want to be with you. We are the AI that listens, connects, suggests, explains. And it's not just about our system. Any good AI system should have these traits. Humans decide, provide feedback, and train the system. Your feedback should have a feedback loop of improving the model you are using internally for your company. Because what works for Edwards may not work for Medtronic, may not work for company X, Y, Z, A, B, C. So each one of you has your own learnings, and the system should be able to adapt to that. And finally, systems should preserve the trace, maintains the consistency. So AI is the connective tissue. That's what prevents you from dropping into this silos in between your systems. It's not a chatbot, not a dashboard, and it's not a replacement for humans. So the goal is not to automate responsibility. The goal is to strengthen it. So we are EmpowerReg. We are here tomorrow. Rodolfo de Oliveira, our LATAM business head, is here as well. So if you want to connect with us, touch bases with us, that's our email, hello@empowerreg.ai. Please feel free to connect with you. You're very passionate. I am very passionate to talk about this. I can go on. So let's work together in this journey. Our motto is better healthcare, better patient safety, device safety for everyone, anywhere in the world, no matter what industry you are in, whether you're a cardiology or you're a neurology or you're a dentist. Patient safety matters. We care. Let's all build a better future together. Right? Thank you very much. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu estava com sono, mas agora acho que foi super bacana contar com um painel tão diverso, né? De poder ter a nossa agência reguladora, de ter também a Carmen aqui com a gente falando sobre a perspectiva da indústria e como tudo isso se conecta.
e agora também com Surya, a sua paixão, a sua energia, eu acho que fez toda a diferença também para trazer, com certeza, reflexões importantes para a gente. Eu não sei vocês, mas a minha mente falhou. Ele comentou ali, né? A minha falhou. Acho que até a gente tinha uma série de perguntas aqui tentando conectar, né, os 3 speakers. E eu confesso que eu vou pedir a liberdade para... Usei meu celular aqui, porque de tantas anotações, eu acho que muitas coisas interessantes que surgiram aqui nessa conversa. Enfim. Então, começando pela... Acho que a gente podia começar pela questão da terminologia, da introdução, né, que foi um tema abordado, acho que pelos 3 painelistas. Acho que não há dúvidas no setor de que a introdução dessas novas terminologias, né, e os critérios ali definidos pelos anexos, eles contribuem positivamente para que a gente tenha uma harmonização, uma melhor conexão dos dados, interoperabilidade, de a gente poder ter investigações mais assertivas pela agência e também pelos reguladores, né? E eu acho que utilizar isso como uma forma de conhecimento técnico para garantir, né, que realmente a gente tenha produtos e uma análise mais adequada de tendência pelos nossos reguladores para a tomada de decisões, né? E acho que ao longo desses dias também a gente viu nessa jornada que quando a gente evolui em mecanismos de pré-mercado, a gente deixa de ser restritivo e a gente passa a ir para um modelo onde cada vez mais a gente busca uma vigilância sanitária mais efetiva, um modelo de pós-comercialização também mais eficiente, né? E aí, com base nisso, eu queria, talvez, vou chamar de Carmen Glória, para facilitar aqui a conversa. A Maria Carmen trouxe para a gente que a transição dos códigos do IMDRF, né, exigiu uma reestruturação muito profunda da organização, né, da Edwards. E, para isso acontecer, a gente precisa realmente que exista, né, convergência entre as diversas afiliadas, entidades da empresa, e um sistema de gestão de qualidade que permita essa conexão, né, muito robusta. E do lado da agência, a gente sabe que o principal objetivo é eliminar essa subjetividade de relatórios, de ter essas investigações mais estruturadas. Então, diante disso, e trazendo um pouco do plano estratégico, Glória, da Anvisa, que você, né, trouxe sobre a incorporação disso dentro do Notivisa, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho mais sobre esse processo de incorporação, especialmente de alguns desses anexos, né? Eu acho que o B, C, D, enfim, a partir de causas raízes, de como a agência planeja, de fato, desenvolver, a partir da implementação sistêmica, esses dados de inteligência do mercado e trazer até de forma transparente para o setor regulado qual tem sido, né, como tem sido o uso das organizações nessas codificações, quais têm sido os principais indicadores, problemas ou motivos, né, de como você enxerga que a agência poderia utilizar desses dados de inteligência de mercado para também trazer transparência em relação às ações que a agência vem trabalhando. Assim, a gente ainda está num processo para desenvolver e atualizar o sistema de informação, né? Hoje, que a gente utiliza a codificação da 19218. O que nós temos de, vamos dizer assim, de transparência desses dados estão nos painéis externos, né? Então, só que daí, claro, que a gente não identifica nem o produto nem a empresa, mas pelo nome técnico, a gente tem lá essa codificação. E esse mesmo modelo que, a princípio, a gente vai adotar, né? Então, acho que, a princípio, não vai ter nada diferente disso, porque a gente tem que preservar os dados sensíveis. Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de expor nem a empresa, expor mesmo, nem a empresa, nem o produto, porque a subnotificação é muito grande. Daí, aquilo que foi notificado pode apenar a empresa, ao invés de mostrar que está sendo, sei lá, está sendo proativa, não, está cumprindo o regulamento. Então, a princípio é isso, a gente vai ter que começar a trabalhar e ver o que a gente vai ter, né? Eu acho que é um processo evolutivo, né? Hoje, os dados eles são
por vezes públicos, mas acho que o cuidado da agência também com a preservação dos dados, ela segue e, ao mesmo tempo, é utilizado de forma estratégica pela agência para a tomada de ações de fiscalização e inspeções. Então, acho que segue da mesma maneira. E até de registro, né? Porque a gente acaba... a área de registro também consulta, olha, a gente acaba discutindo para ver quais são os, sei lá, os gargalos, os pontos frágeis. Ok. E do lado da indústria, Carmen, você citou um pouco sobre o processo de transição dos códigos e você citou sobre os códigos in-house, né? O que foi decisivo para sair, né, na sua perspectiva, do código in-house e conseguir adotar de forma consistente a codificação do IMDRF? Bueno, pues como he comentado, pues al principio... Me está traduciendo a mí misma. Pues como he comentado, pues un poco al principio fue la obligatoriedad de MDR. Europa demandaba estos códigos. No de una forma obligatoria hasta real fue hasta el 2021, pero decidimos que cuando antes adoptáramos estos códigos, más fácil nos sería tener las tendencias, tener esos trends, tener esa información ya en el formato que cada vez más y más demandaban. También tenemos que tener en cuenta que hay otras autoridades, cada vez se está extendiendo más, como ahora pues va a ser Brasil, tenemos a Singapur, a Saudi Arabia, FDA, que aunque técnicamente no los llama INDIAREF, ellos tienen un mapeo de sus códigos FDA, pero bueno, son los INDIAREF propiamente dichos. Cada vez hay más y más reguladores que nos obligan a usar esta terminología para el reporte de los eventos, con lo cual fue al principio pues esa necesidad para cumplir con Europa la que nos llevó a intentar una pronta adopción y de hecho Edwards formó parte del piloto de unos cuantos países, de unas cuantas industrias para empezar a reportar usándolos en DRF. Muito bom. E aí, Súria, tentando conectar com tudo isso, foi citado muito sobre desafios sobre o processo de imigração, desafios que estão relacionados à granularidade e também ao risco de mudanças artificiais de tendência que foram citadas, né? Como você entende que a gente poderia reduzir esses riscos na prática? E de como a tecnologia, né, a inteligência artificial poderia, sem distorcer talvez todo o processo de tendência, não tirar essa governança clínica e técnica. Então, de que forma a inteligência artificial poderia apoiar realmente em todos esses processos de mudanças de artificiais de tendência que vão acontecer naturalmente ao longo do processo, até porque existem evoluções de interpretações em relação aos códigos, aos problemas e às mudanças, e novas incorporações de novos códigos, como foi demonstrado aqui pela Carmen. Take this off. So, first, obrigado. So, this is a very important question. This pretty much highlights why a systemic change is needed. So imagine you have a complaint or an adverse event, reported event, and today you're required to code it to an IMDRF code base, and you code it to 2026 March, which has come out. Now, new codes are going to get updated, and Maria Carmen and I were talking about this as a very real problem to solve, is you come to 2027 and you have complaints. What do you do with those old encodings? So only a system can actually keep the traceability. I can actually assign a complaint ID and I can say which version it was actually encoded on. I can actually build in an option to even remediate and add and check for new codes
or to delete or deprecated codes or obsolete codes. So a system is required to first mark and encode correctly. Once you have done that, then comes the question of actually harmonizing with internal codes. So now you are saying that, okay, this mapping between your internal codes, and by the way, internal codes are very important as far as at EmpowerReg, we consider that we actually surface that. You give us your list of internal codes and we will actually map it for you, for your complaints or your adverse events. The reason is there's a lot of historical knowledge about the product that may be going to production or engineering or even maintenance. And those things need to be preserved because it can help expand. Because IMDRF cannot build this expanded code set on day one. It will constantly evolve over the next, probably a decade before it becomes so rich that it covers all industries. And I don't think it's going to happen. So this mapping between your code, IMDRF code, traceability, versioning, these are all system problems. So AI systems are well geared towards actually implementing it. What looks like a nightmare for a human task is not very difficult to implement on our system. In fact, we have already implemented it. So I think part of the mindset or the mind shift is, especially last year, there was a lot of fear from AI systems taking over your world, taking over, the regulatory functions. I don't think that's possible. What this does is it enables you, it gives you more time where you don't have to do control find on a spreadsheet or go across and connect a Power BI to a spreadsheet to do trending. All of that should be automatic. You should be able to click Nelson's rules, and I should be able to see complaint trends. I should be able to see whether I'm within limits or not. So I think a systems change, a paradigm shift that we are seeing will enable this industry to achieve that goal very easily and not be afraid of it, because if you had to do it by hand, I would throw up my hands and say, no, this cannot be done. So, but with a good partnership between the internal team and the system, this can be done. And I think, the system companies that are actually providing these, there are not many, they have a responsibility working with both manufacturers and regulators to actually make this technology accessible and available so that it's not for a few. Everybody should be able to use it. If you want to improve your device safety and improve patient healthcare, it should be provided to you. So that's just our philosophy. It's like Albus Dumbledore telling Harry Potter, help will be given to everyone at Hogwarts if you ask for it, right? I'm a very big Harry Potter fan, okay, I confess. But that's the idea, is that systems should enable. Muito bom. Vamos lá. Seguindo, talvez ainda nessa linha, mas fazendo uma conexão também com o trabalho que a agência vem fazendo e a expectativa, né, de reavaliação, e considerando que as regulamentações de tecnovigilância estão previstas dentro da agenda regulatória, né, a atualização dessa regulamentação, na visão da Anvisa, Glória, de que forma a nova regulamentação, né, e o que a gente poderia esperar, né, das novas revisões, de que forma isso, né, as mudanças que são necessárias, até pela evolução ao longo dos anos, como você demonstrou, do ordenamento regulatório, de regulamentações que começam lá de 2009, a 67 lá de 2009, de que forma, aliada à codificação, né, do IMDRF, você entende que a gente vai remodelar esse fluxo de triagem das notificações dos eventos adversos dentro da agência, né? De que forma a gente associa essa mudança, que ainda é algo muito novo, né? Eu acho que existe um longo caminho a ser percorrido pelas organizações para que realmente isso seja adotado,
para que a gente tenha uma compreensão de um Complem em São Paulo versus em Barcelona, de que isso seja adotado a mesma terminologia, até porque eu acho que a gente tem um ponto estrutural de como as organizações estão organizadas, né? Nem sempre as organizações têm uma mesma pessoa que faz análise de reportabilidade das diversas jurisdições e faz análise dos casos de reclamações para identificar se aquilo é um potencial evento adverso ou uma ação de campo ou não. Muitas vezes essas verificações elas são feitas a nível local, reportadas para fora, existem investigações, outras empresas têm esse processo de centralização, o que talvez facilite a implementação da codificação. Então, eu acho que esse é um ponto importante de educação, que vai ser muito desafiador de acordo com a organização que cada empresa está, né? Então, ainda que seja um processo de aprendizado futuro educacional, como você enxerga essa mudança e o que a gente poderia esperar dentro das revisões, além de outras que você entende que é uma necessidade do setor, se você puder comentar para a gente, do que pode ser esperado? Bom, em relação à revisão do ordenamento, né? A gente deve avançar um pouco em relação, no que se refere à notificação, à ação de campo, de uma forma, hoje, praticamente distinta, isolada, né? E vai avançar, sim, para a empresa fazer o monitoramento, vamos dizer assim, contínuo mesmo. Provavelmente a gente vai pedir relatórios, né, os PSURs, é o que está previsto, e a investigação, porque qual que é a nossa ideia? Que seja como o Enotivisa. Entrou a notificação, automaticamente a empresa tem acesso e ela faça o seu relatório, né, que hoje a gente tem um mecanismo de disponibilizar, para depois a gente ler. Agora, sim, em termos de triagem, o que a gente usa? Hoje, a gente não consegue analisar todos os relatórios. Hoje é feito de uma forma manual. Então, a gente tem uma matriz de risco para priorizar alguns relatórios. A gente está trabalhando com a desconcentração de ações para a vigilância sanitária local. Na área de inspeção de BPF, já tem um movimento de, quando vai para a BPF, ler as notificações, ler os relatórios e buscar isso lá. Para a gente, eu acho que, assim, que a princípio a gente vai ter que aprender a fazer, não sei se vai ter alguma coisa diferente, como é que a gente vai trabalhar com isso. Eu não entendi muito bem a questão da triagem, mas nós estamos também tentando aproveitar algumas iniciativas internas, né, de automatizar um pouco mais, tanto a busca de dados externos, de fazer cruzamento. Então, teve uma iniciativa da Anvisa o ano passado, o Inova Anvisa, e nós submetemos um projeto, ele foi aprovado e está em processo de desenvolvimento, que a gente está chamando Tecnovigiar, né? Então, é para trabalhar com tudo isso. O que a gente tem de dados internos e o que a gente vai buscar fora. E, além de outras estratégias mesmo, com cientista de dados, tal, para buscar os dados. Então, eu não sei se é exatamente isso. Então, você não entende que, por exemplo, essa mudança, né, do guia, né, das terminologias que tem dentro dos anexos, eles podem vir a influenciar em alterações, por exemplo, nos critérios de reportabilidade, né? Quando a gente olha a regulamentação, os critérios de reportabilidade descritos, né? Existe uma tendência, ou pode ser esperado alguma mudança ou simplificação de como hoje os critérios de reportabilidade? Isso tem algum drive que pode ser esperado por conta dessas terminologias? Ou, por conta das terminologias, a agência vai adotar uma triagem de seleção de relatórios diferenciada, de acordo, enfim, com potenciais causas mais frequentes ou que geram maior risco? Se existe alguma discussão nesse âmbito? Olha, como eu falei, a consulta dirigida ainda não foi lançada. Então, em relação a prazos, a critérios, a gente vai coletar ainda o que a gente tem de contribuição, como a indústria está percebendo, está vendo. Agora, é claro que, a depender, assim, a depender do que a gente tiver de resultado mais sistematizado, provavelmente vão ter ações diferentes, né? Então, assim, eu não sei exatamente, a gente vai ter que colocar isso. E por isso que a gente colocou que a gente vai abrir oportunidade para a empresa
reclassificar o que o notificante informou, sem alterar o que ele fez, porque isso para a gente vai ser um processo educativo. A gente consegue fazer, comparar, ver, sei lá, concordância e tudo mais. Mas eu acho que para a gente é muito novo ainda, porque a gente usa um código que é da ISO, né? Quando a gente avalia, o próprio notificante, e às vezes até quando é a própria indústria que notifica, ainda usa muito códigos que a gente não consegue, é ignorado. Ainda tem muito isso, né? E nós temos poucas possibilidades de classificação. Com a entrada, né, dessa terminologia, eu imagino que nós vamos ter uma curva de aprendizado longa, tanto para o notificante, serviço e profissional, quanto para o setor regulado. Com certeza. Daí eu acho que vai depender, por exemplo, das globais, quem já está utilizando, que já aprendeu um pouco ao longo desse tempo. Sim. Mas eu acho que nós vamos ter um processo relativamente longo. E eu acho que toca muito no ponto que eu comentei, né? O processo de educação, de treinamento, tanto do sistema de vigilância, do próprio regulador, quanto também das organizações. E aí, eu não sei se você poderia comentar também, Carmen, um pouco, né, sobre isso. Você trouxe sobre a inclusão de novos códigos, que 25 novos códigos foram sugeridos, né, no âmbito do IMDRF, do grupo de trabalho, 14 foram de fato aceitos, que essas propostas continuamente são rediscutidas. Você falou muito sobre a necessidade de garantir a rastreabilidade dessas mudanças, né? O que você enxerga como maior desafio nesse processo de versionamento, né? De como a gente não perde a análise de tendências dentro da organização quando a gente muda uma codificação? E talvez também, Surya, se você puder comentar de que forma a inteligência artificial poderia contribuir para garantir essa conexão entre as mudanças, né, de codificação. Eu acho que a gente tem tocado muito nesse tema porque é algo muito novo. Acho que 2 anos atrás a gente falou sobre PCCP pela primeira vez, né, Márcio, aqui dentro da jornada regulatória, e hoje a gente já tem um entendimento do mercado e uma evolução muito grande. E eu acho que é algo muito novo para todo mundo, apesar do webinar ter sido realizado em março, e, enfim, falando sobre isso. Talvez tenha sido a primeira vez que algumas das pessoas aqui estejam realmente ouvindo falar sobre esse processo e talvez nem tenham realmente começado a se conectar com ele. Então, acho que é importante também a gente conseguir fazer essas conexões e demonstrar realmente a importância da evolução e da adoção das empresas, porque isso gera também insumo para a gente dentro da BIMED, né, Márcio, de poder também contribuir positivamente até para as revisões, né, desse ordenamento que está por vir. Pues bueno, hablando un poco de los cambios, pues la verdad es que es lo que más nos preocupaba. O sea, claro, tener unos cada año que tengas nuevos términos que posiblemente puedan ser mejores o capturar mejor el evento. Más que nada porque muchos de esos cambios a veces los hacemos incluso nosotros mismos. Necesito este código porque no tenía uno lo suficientemente bueno para explicártelo. Lo que más nos ha preocupado siempre, y de hecho lo que nos está preocupando para ese cambio total a solo IMDRF que estamos planeando, es el cómo asegurarnos de que no perdamos señales de tendencias entre unos códigos antiguos, digamos, y los nuevos. Está claro que hay que hacer un impact assessment importante de todos los documentos que están impactados con estos cambios de códigos. Hay un montón en nuestros documentos internos que hablan desde mapeos, cálculos de trends, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos de asegurarnos que todos los documentos que puedan estar impactados por estos cambios y estos updates anuales son revisados, y luego tener totalmente documentado cuándo es ese cambio, esa fecha, para
tener trazabilidad de antiguo versus nuevo. Eso es importantísimo. And the problem that you're talking about is a serious issue because if you look at the IMDRF code today, you often find picking or saying that, I don't have an applicable code. So an AI-based system, for example, if you are on our platform, you can actually add a justification to say that why you thought there was none. Or you can actually correlate it with your internal failure code saying this is what we would have used, there is no such thing. And then you can use that as a justification for requesting a new code. So at the end of the day, why are you doing this? Because you are doing it for your own internal quality purposes, and also when a regulatory body comes. Oftentimes, regulatory bodies are looked at with fear, but their objectives are always like, we want to make your process better. So this is what will create transparency. I think a systems approach, using the AI technology correctly, in the right place, at the right time, with the right people, will create the transparency that Maria Gloria talked about and the challenge that you are highlighting. So I think AI is going to play a big role. And just like any other powerful technology, there's no need to be afraid of this technology. We need to embrace it, learn, and have a very clear objective of what we are trying to achieve. So what you are trying to achieve is better coding, no improper trending, so that because you chose a wrong IMDRF code and now you start a trend process that does not mimic the actual process. So if we understand the problems that we are trying to solve, the technology is there to help you. So I think it's going to be crucial that when we take this technology, if I take my technology inside Edwards today, I expect a close collaboration working with their system. So interoperability of these AI systems becomes very important. A company shouldn't have to change what they do today just because they're going to embrace this technology. The technology should morph and work with the company. A gente está chegando ao fim, né, Márcio? Temos várias dúvidas aqui, mas a gente já passou do horário, né? Acho que a gente precisa finalizar. Então, queria, na verdade, agradecê-los pela presença e por todo mundo que também esteve aqui com a gente até o final. Glória, Carmen, Súria, pela super aula também. Os nossos painelistas estarão também aí amanhã com a gente, quem tiver mais curiosidade. E eu acho que foi uma conexão importante para a gente falar sobre como o avanço, né, a inteligência artificial, quando a gente fala de inovação, como isso se conecta positivamente com o trabalho da agência em ter mais previsibilidade, em utilizar tendências para a tomada de decisões, de como a gente gera mais segurança para os produtos que estão no mercado, conecta com as ações que foram ontem trazidas pela Leide em tecnovigilância, com as ações de fiscalização e monitoramento que também estão sendo trabalhadas pela Gipro. Então, acho que é uma conexão importante para a gente falar como a gente eleva o nível realmente do setor aqui no Brasil, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez por poder estar aqui com vocês moderando esse painel. Bom, queria primeiramente agradecer Maria Glória, Maria Carmen, Súria, Carol, né, por ter topado. Acho que foi sensacional esse nosso encerramento do segundo dia, né, da jornada regulatória. Questão de tecnovigilância, a gente, desde o ano passado, teve uma procura grande das associadas, né, para trazer esse ponto. Eu tive diversas vezes, né, com a GTEC, com Maria Glória, Fabiano e toda a equipe, levando as demandas, né, do nosso setor. Ano passado tivemos, né, um painel, esse daqui também com presenças internacionais, né, para trazer esse ponto. E como a gente conversou, né, na última reunião, Glorinha, a Bimed está à disposição de vocês, né? A gente tem muitas associadas que estão dispostas a fornecer treinamentos, subsídios, qualquer tipo de informação que vocês necessitem. A gente tem uma demanda, né, o pessoal quer. A gente ano passado formou lá um petit comitê, né, um grupo de trabalho para trabalhar. A gente tem um position paper
estou atrasado, minha parte está atrasada com essa correria, mas pós-hospitalar vou finalizar e entregar para vocês que a gente tem o intuito de melhorar as notificações, tanto da indústria como do setor público, né? Que é também conectando também com o que a gente conversou hoje cedo, né? Dados de mundo real para obter evidências de mundo real, né? Então acho que está tudo interligado, né? Então acho que é todo um ecossistema que a gente tem interesse em atualizar, modernizar, melhorar. É uma demanda da indústria, né? Todo mundo quer. Tem várias coisas que a gente conversou, tendência de mercado, enfim, tem várias coisas, né, que a gente pode ser implementada. Conte com a gente com a consulta dirigida, consulta pública. Estaremos lá na festa de 25 anos também. Então, conte com o nosso apoio irrestrito. Tá bom? Obrigado. Pessoal, obrigado a todos por estarem aqui até esse momento. Acho que tendo essa plateia até esse momento, acho que mostra o quão interessante é esse assunto, né? Então, todo mundo quer estar atualizado. Tá bom? Obrigado, pessoal.